1 Coríntios 11. Versículo 17 em diante. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Oremos. Nosso Deus e Pai, esta manhã eu peço que a verdade tão conhecida aqui seja relembrada aos nossos corações, às nossas mentes, e faça parte do nosso modo de pensar. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos para participar da mesa esta manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Há um velho ditado que a familiaridade gera o descaso. A familiaridade gera o descaso. O que fazemos sempre, o ser humano costuma trivializar, trata como algo sem grande importância. Ele não presta atenção aos detalhes, ele presume certas coisas, mas a verdade é que aquilo que é novidade, se ele se tornar hábito, certamente perde a sua qualidade de novidade. E nós gostamos de novidade, especialmente esta geração. Parece que nós vivemos uma dieta constante em busca de novidade, de coisas que são interessantes e novas. Somos uma geração regida pelo novo, pela novidade, pelas modas e pelo que inusitado, né? Aquilo que não esperávamos ver, aí nos chama a atenção e é assim que o noticiário funciona. O noticiário está sempre querendo nos trazer alguma coisa nova, embora a verdade é que quando você lê o jornal é a mesma coisa todo ano. Mesma coisa. Carnaval são os mesmos assuntos, são os mesmos manchetes e enfim, mas nós somos uma geração ávida por novidade. Queremos a última geração de telefone, queremos a última geração de
televisor, o último carro, seja qualquer última moda, porque queremos estar em dia e em compasso com o progresso. Então, as coisas que são sempre, eu tenho um querido colega no ministério que quando a gente se encontra, eu digo, como é que vai? Vai bem? Ele disse, sempre. Ele sempre. Então, enfim, nós queremos assim algo novo. E o que é familiar gera um certo descaso. Então eu volto para um assunto que para muitos pode parecer redundante, mas como Paulo disse aos Filipenses, escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, e não é escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Então eu trago um assunto velho, mas um assunto que nos proporciona, que nos oferece segurança, pois nós temos o costume de sempre servir à mesa do Senhor. De manhã, de noite, sempre servimos a ceia. E quando se serve a ceia sempre, há uma tendência de tratá-lo com descaso, com uma certa familiaridade que banaliza. E hoje eu quero lembrar algumas das máximas que dizem respeito a essa prática que é vital para a nossa fé, que robustece a nossa fé, fortalece a nossa fé, ou que pode nos fazer muito mal, porque esta mesa traz potencial, tanto para o bem, como também para o mal, pois Paulo disse, e ele falou isso claramente, ele disse, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, mas antes ele diz, entretanto, nisso não lhes vou dizer que elogio, pois as reuniões de vocês fazem mal do que bem. Como é que a reunião da igreja pode nos fazer mal? Como pode trazer algum malefício à nossa vida, nos reunir em o nome de Jesus, e ainda mais nos reunir para servir a Santa Ceia do Senhor? Isso é bênção garantida, bênção na certa, mas Paulo diz, não é. Há uma maneira que nós podemos celebrar a ceia que nos trará mais mal do que bem. Há poucas coisas que expressam melhor a comunhão ao redor de uma mesa. Na minha família, por causa de escola e tudo, café da manhã e almoço, raramente a gente tomava junto, mas jantar a gente sempre tomava junto. Eu não sei se a sua família tem esse hábito, mas faz muito bem, todo mundo sentar à mesa e não na frente da televisão. Houve uma época na nossa vida que a gente começou a jantar na frente da televisão. Péssima ideia, faz muito mal ao convívio. Desliga a televisão, senta ao redor da mesa. Porque nesse momento os laços são fortalecidos. Sim, também até os laços familiares são fortalecidos. No diálogo, de conversar. Quando crianças são pequenas, eu me lembro, quando crianças são pequenas, eles querem contar tudo sobre o seu dia. E falam sobre pessoas como você mesmo conhecesse todo mundo. Porque o João faz assim, não sei, o Zé assado. E falam com você como se você mesmo, como se os pais assistissem na mesma aula. E falam com uma familiaridade e querem contar tudo. É importante sentar ao redor da mesa, partir o pão e ouvir tudo, olhar nos olhos, ter contato visual e ouvir e prestar atenção, porque você está compartilhando daquela vida. Muitos pais fazem pouco dos seus filhos quando são pequenos e não têm muita paciência para ouvir tudo, e depois reclamam quando chegam à adolescência, porque dizem, agora eu pergunto como é que está, o que o filho fez na escola, e diz nada, não fala nada. Estudou? Sim. Ou seja, o que vai tem volta. Se tratar com descaso quando pequeno, quando chegar à adolescência, também não vai ter o menor interesse em compartilhar contigo o que aconteceu, porque já aprendeu que a sua vida não é importante.
Se nós valorizarmos uns aos outros, sentamos à mesa, ouvimos o que tem para dizer, compartilhamos a nossa vida. É na mesa que certos conflitos pipocam, surgem. Às vezes nessas festas natalinas, especialmente quando a família se reúne até membros da família que não se dão muito bem, e muitas vezes a própria festa de Natal acaba não sendo uma grande festa, e sim um estado de sítio, quando os conflitos, as tensões sobressaem, ou, na melhor das hipóteses, a gente consegue se controlar, mordendo, né, a língua e não falando o que você realmente quer dizer, quer falar. Na mesa essas coisas sobressaem, parece que a mesa é uma espécie de cadinho, né? Cadinho que esquenta e parece que as impurezas vão borbulhando até a superfície. Laços de amizade são fortalecidos ao redor da mesa, uma expressão de hospitalidade, e também o seu rompimento também representa um rompimento, uma ruptura pessoal ou social. Em Corinto, a mesa tinha uma função a mais, algo que nós não vemos muito hoje em dia, exceto em certos círculos, mas em Corinto, status social era de suma importância, e pessoas expressavam e galgavam certos, digamos, degraus na sociedade, oferecendo grandes festas, e dependendo da qualidade da sua comida, dependendo da riqueza da mesa, dependendo da riqueza dos vinhos e a fartura, a pessoa poderia se promover em certos círculos. Comida em Corinto era um instrumento de ascensão social e também de afirmação social. Você convidava as pessoas certas para a sua casa se você quisesse se promover na sociedade. Era uma cidade tremendamente dividida, tremendamente ciente da sua posição, e todos tinham essa preocupação de com quem você está falando e quem você é, e você não podia ter certas amizades, porque a amizade com essas pessoas lhe rebaixava na sociedade. Então todos tinham uma consciência. Antigamente era muito assim no Rio. Hoje em dia eu não diria que é tanto, talvez em certos círculos sejam, mas se você fosse visto com certas pessoas, hoje em dia o que nós vemos atualmente na outra América é que a medida da sua aceitação social depende da sua opinião sobre o presidente Donald Trump. Se você for a favor do Trump, então você é um pária, você é um exilado, você é considerado um imbecil por muita gente. Em certos círculos, especialmente os círculos que nós vemos mais, que são os círculos de entretenimento, os círculos de notícias, os círculos, né, das pessoas mais visíveis. Se você aparecer, se você se quer declarar a favor de qualquer coisa que ele esteja fazendo, você já é tido como um indesejável e você é rechaçado. E muita gente está criticando Trump, não porque realmente não gosta dele, mas porque socialmente ou profissionalmente, especialmente nas artes, nós vemos, especialmente nas artes, se você expressar qualquer apoio ao presidente atual nos Estados Unidos, você pode perder chances de estrelar num filme ou de ser convidado para fazer um concerto, se for músico. Então, assim, digamos, todo o clima lá de aceitação social em certos círculos depende da sua posição política. Bom, em Corinto isso era até exacerbado. Todos se dividiam. E nós vemos no início de Corinto, da carta aos Coríntios, que até dentro da igreja, essa tendência a se identificar socialmente era muito importante. O que eles faziam? Uns diziam, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo. Apolo era um grande pregador que veio da Alexandria, era um pregador muito poderoso, ele ajudava a plantar igrejas, e era um certo pregador renomável,
Na época, ele seria assim o Hernandes Dias Lopes da sua época, um homem assim de grande projeção, um homem de uma... Aliás, a reverendo Hernandes é um dos melhores pregadores do Brasil hoje. Então, se alguém pudesse dizer, eu fui convertido sob o ministério de Hernandes Dias Lopes, diriam assim, uau, então ele realmente é, né, digamos, o Augustus Nicodemos, mas outros diziam, não, eu sou de Paulo. Então achavam que havia status nisso, e literalmente havia facções dentro da igreja, pessoas que certamente se distinguiam e até se reuniam em grupinhos, assim, eles eram identificados, e os paulistas ficavam de um lado, os apolistas, já ficavam do outro, né? E hoje em dia não existe tanto isso, né? Se nós fôssemos fanáticos de futebol, talvez os vascaínos ficassem de um lado do santuário, os flamenguistas ficariam do outro lado, né? Os botafoguenses de outro lado, e os fluminenses iriam se espalhar pelo grupo, porque ninguém tem nada contra o Fluminense. Então, eles são simpáticos a todos, né? Mas certamente os vascaínos e os flamenguistas iriam ficar, né? E vocês sabem que meu filho, né, está num casamento de julgo desigual, né? Porque a minha nora é flamenguista e ele é vascaíno. Então, oramos por eles e graças a Deus, depois de 9 anos, celebraram 9 anos de casamento, ainda está tudo em paz. Isso não, mas os avós desse lado dão camisetinhas de Vasco para os filhos, né, no aniversário, e do outro lado dão camisetas com Flamengo e tal. Mas isso a gente faz de brincadeira, não é sério. Em Corinto era sério. Em Corinto isso era levado a sério, ao ponto de desprezar uns aos outros. E também, né, tinha outro problema, porque na igreja primitiva, a igreja se reunia nos lares. E nos lares, a liturgia da igreja não era que nem a nossa. Eles não tinham começado a construir templos, até porque a igreja era perseguida. Havia épocas de mais perseguição, outros de menos, mas ainda não havia, digamos, a face visível, social, cívica da igreja, como nós temos aqui. Nós temos uma fachada de igreja, tem uma cruz na frente, é um lugar dedicado para o culto público e para ensino, o discipulado, enfim, tudo isso. Naquela época não havia isso. Geralmente se reuniam de casa em casa, e certamente por causa, até por uma questão de espaço, a reunião era realizada em casas de pessoas mais abastadas, ou seja, eram casas mais amplas. As casas mais amplas pertenciam aos membros de maior meios, né, que tinham meios. E então o que acontecia? Não só faziam um culto doméstico, mas eles serviam o que eles chamavam a refeição ágape. A refeição ágape literalmente era sentar à mesa e fazer uma refeição. Era jantar juntos ou almoçar juntos. E então no fim da refeição é que eles serviam a Santa Ceia, o pão e o cálice. Mas era como se fosse, eu não vou dizer a sobremesa, mas seguia assim, era depois dessa refeição ágape. Em todo mundo antigo, a igreja fazia isso fazia parte da tradição da igreja nas primeiras décadas, até começar a construir lugares e a ter uma liturgia diferente. As igrejas eram realizadas nos lares. E em Corinto havia pessoas abastadas e pessoas não tão abastadas, e essas pessoas que tinham meios, muito preocupados com seu status, o que eles faziam? O que os estudiosos concordam é que eles excluíam os membros menos abastados até terminar a refeição. Então eles davam aquelas festas, davam aquela refeição para o seu círculo, digamos, do seu status, e depois deixavam entrar os outros que não tinham feito uma refeição e então serviam
a Santa Ceia, literalmente praticando uma divisão. Só que Cristo, quem está em Cristo, não pode viver assim, não pode desprezar o irmão. Em Cristo as coisas mudam. Gálatas 3, versículo 26, abra por favor. Paulo de carta aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 26 a 29. Diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que qualifica membresia na igreja, o que identifica o membro de uma igreja, os membros da igreja, não é quem eles são lá fora. Sua vida é redefinida, nós somos redefinidos e igualados. Hoje em dia fala-se muito de igualdade e inclusão social. É fachada, é fachada. Inclusão social é uma ilusão no nosso mundo. É uma ilusão. Na prática, há muitas práticas excludentes que ainda sobrevivem e muito bem na nossa sociedade. Mas na igreja é inadmissível qualquer tipo de exclusão, qualquer tipo de diferenciação para os que estão em Cristo Jesus. O fato de termos fé em Cristo Jesus é o que nos qualifica. Quem nos define é a pessoa de Cristo. Nós somos filhos da promessa e não há aspiração maior que alguém pode ter do que ser achado em Cristo. Não existe status espiritual maior do que ser um pecador salvo pela graça de Cristo. Não existem supercrentes, não existem crentes VIP, não importa quem você é lá fora, aqui você é filho de Deus ou filha de Deus, num par de absoluta e total igualdade com a pessoa que está sentada ao seu lado. Tanto que nós não temos sala VIP aqui, nós não temos banco VIP aqui, todos os bancos são de importância absolutamente igual. Ninguém recebe um crachá de supercrente ou de crente celebridade. Se entrar uma celebridade aqui, e pode vir a acontecer, quem sabe, nós vamos tratá-lo com absoluta igualdade a todos os outros. Eu espero, por favor, me ajudem nisso. Me ajudem nisso. Já vi épocas em que tal igreja se tornou a igreja de Ronaldinho, a igreja disso, da igreja daquilo. E isso é terrível, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo, não importa quem você é lá fora. Aqui nós somos pecadores. A igreja deve refletir isso, o culto deve refletir isso, o trato deve refletir isso, e a mesa tem que refletir isto. Aliás, a mesa é onde isto é posto à prova. Quem nos põe à prova quando nós sentamos à mesa? O dono da mesa. E aqui é muito sério. A mesa é o memorial do que Cristo fez por nós. É uma comunhão, mais do que um ritual, é uma comunhão espiritual. Paulo fez a pergunta, um capítulo antes, em 1 Coríntios 10, aliás, ele faz, pode abrir, 1 Coríntios 10, versículo 16, é importante abrir isso.
1 Coríntios 10, versículo 16 diz: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Quem estiver em Cristo faz parte deste corpo. E há uma participação. Quando nós falamos no corpo e sangue de Cristo, não estamos falando no corpo e sangue de Cristo no sentido físico, literal. Isto é afirmado pelos católicos, em parte também pelos luteranos. Nós cremos, no entanto, que há uma participação espiritual, que a ceia não se resume apenas a um ritual, não se limita apenas a um memorial, não é só, digamos, um passo que nós tomamos para lembrar, mas literalmente Paulo deixa claro que nós participamos de algo que tem um quê transcendente, tem uma dimensão espiritual. Há uma dimensão onde nós literalmente ficamos perante Deus e participamos dele, do seu Espírito, e ao participar do Espírito de Deus, importa que nós entendamos o que nós estamos fazendo. A Confissão de Westminster diz: alimente-se do seu corpo e de seu sangue para nutrir espiritualmente, para se nutrir espiritualmente e assim crescer na graça. Há uma dimensão, quando nós tomamos esse pão, embora seja muito, e parece uma coisa tão banal, um pedaço de pão, um cálicezinho de suco de uva. Uma vez veio uma pessoa para a nossa igreja, eu encontrei ele, ficamos amigos, encontramos nas ondas, né? Ele era pessoa, era da polícia, que enfrentava muitas coisas pesadas, né? A polícia realmente enfrenta, ser policial é um trabalho muito difícil, e o homem muito atribulado, e eu chamei para a igreja, e depois ele disse: olha, reverendo, gostei daquela igreja, gostei dessa igreja, eu comi aquele pãozinho, tomei aquele suquinho, fiquei zen. Deu um descarrego, sabe? Deu um descarrego. E agora eu estou assim, zen. E quando a coisa ficar difícil de novo, eu vou voltar. Ele sentiu que, né? Não é isso. O negócio não é um descarrego, não. Mas ele foi tocado por Deus. Infelizmente não rendeu sua vida a Cristo. Eu fiquei muito triste. Não é o pãozinho que nos deixa zen. Há uma participação, há uma comunhão. Sentar à mesa com alguém não é pouca coisa, é algo sério. É abrir-se para a intimidade de uma outra pessoa. Você não faz isso com um estranho. Dificilmente você senta à mesa com um estranho. É alguém que você deixa entrar no seu ciclo, na sua vida, você comunga. E quando nós sentamos à mesa do Senhor, mais ainda, mais do que uma dinâmica social, mais do que um ritual representativo, é uma comunhão no Espírito com Ele. Através desse ato tão simples, tão singelo, de comer o pão e beber o cálice, temos que entender que este ato tem implicações seríssimas e consequências tanto para o bem como para o mal. E como nós lemos no início, Paulo disse: eu tenho por mim que quando vocês se reúnem, não é para o bem, não é para o bem. Vocês estão se reunindo e esta reunião, especialmente ao redor da mesa, está lhes fazendo mal.
Os coríntios, então, estavam divididos. Na festa ágape, estavam praticando uma espécie de discriminação e descaso, e até humilhação dos menos afortunados. A verdade é que nós sempre trazemos quem nós somos para o culto. E nós temos que reaprender, nós temos que mudar o nosso modo de pensar. A ironia aqui em Corinto é que no momento de afirmação de união, que é o pão e cálice, é que eles estavam praticando o ato mais contundente de divisão. E Paulo avisa, por esta razão, há pessoas fracas e doentes no seu meio, e chega ao ponto de dizer, e não poucos que já dormiram. Ou seja, fala de uma debilidade, de uma fraqueza espiritual, até de uma morte espiritual. Simplesmente comer o pãozinho, tomar um suquinho para ficar zen, pode lhe fazer mais mal do que bem. Esta que é a verdade. Nem tudo que acontece em nome de Deus nos faz bem. Nem toda igreja que se chama de igreja realmente conduz um culto a Deus. Nem tudo que se chama de mensagem tem fundamento bíblico. E às vezes essas mensagens que estão mais na moda nos desvirtuam e nos afastam do Evangelho mais do que nos aproximam. E quando participamos da mesa, nem sempre é para nos abençoar. Dependendo de como nós participamos, pode nos fazer mais mal do que bem. E na ceia, este é o momento mais crítico e mais agudo. Na igreja católica, o centro da igreja é o altar, é a mesa da ceia. Na igreja protestante, evangélica, central é a pregação da palavra. É o caminho pelo qual nós passamos para chegar à mesa. A mesa fica em segunda instância, mas em primeira instância, o primordial é que a verdade seja pregada, que nós sejamos aprumados pela palavra de Deus, mas o alvo é nós chegarmos à mesa, a esta afirmação, muito mais do que uma afirmação, a esta comunhão espiritual, pois Deus vela pela sua mesa. Já temos falado isso entre linhas, já temos mencionado isso durante o culto da ceia, quantas e quantas vezes, mas eu quero hoje, e como já disse, e não é penoso para mim repetir isso, e é uma segurança para você ouvir isso novamente, quando nós chegamos à mesa, lembre-se, Deus vela por esta mesa. Ele está envolvido nisto, não é só uma função da igreja, Deus está no meio, Ele está aqui, Ele está presente e Ele vela pela condução deste momento. Então, o que temos que fazer? Paulo disse que ao chegarmos à mesa, nós temos que entender, nós temos que pensar, nós temos que nos examinar. Todos nós somos indignos, ninguém merece participar da mesa. Eu vejo até pessoas tão sinceras que se examinam e deixam de participar. O autoexame não é para nos afastar da mesa, é para nos preparar para a mesa, pois todos nós somos pecadores, todos nós. Olhe, a lei do Senhor se resume nesta única frase: amarás a Deus de todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força, e a seu próximo como a si mesmo. Todos nós deixamos de amar a Deus 100% diariamente. Nossa vida está entrelaçada com egoísmo, até nossos atos mais altruístas são manchados pelo fato de que ainda não fomos glorificados, ainda temos impurezas, ainda temos defeitos, ainda erramos a marca, estamos caminhando com Cristo e a graça de Deus é suficiente, não há mais condenação para os que estão em Cristo, mas ninguém pode chegar à mesa dizendo, eu mereço. Ah não, essa semana tirei 10,
em termos de santificação. Não. Todos chegam à mesa manchados e precisando que o sangue de Cristo novamente nos cubra e nos limpe. Todos nós. Se os nossos pensamentos, se a soma da nossa vida fosse exposta num instante na igreja, nunca mais entraríamos por essas portas. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus somente. E por eu estar na graça, isso não faz de mim automaticamente uma pessoa perfeita. Não. Eu estou caminhando, estou aprendendo de graça em graça, de glória em glória, eu estou sendo transformado dia a dia, mas eu só serei completo quando Cristo voltar. Até então, eu ainda caio, eu ainda erro, eu ainda peco. Peco em atitude, peco em pensamento, peco na minha boca, o que eu falo. Tem horas que eu falo alguma coisa, alguém olha para mim e diz: ih, desceu da cruz. Ele disse: é verdade. Frequentemente, quando estou atrás do volante, se bem que eu estou bem mais santificado no volante, mas mesmo os mais santos perdem a santidade assim. Basta levar uma fechada ou ficar preso atrás de alguém que anda 40 por hora aqui na Avenida das Américas. Pior quando alguém atrás da gente está com pressa e a pessoa na nossa frente não sabe que o limite é 80, não 60. E lá dentro nós queremos dar razão para quem está atrás e pecamos. Tratamos alguém como um inimigo. Não são nossos inimigos, não são nossos concorrentes, são pessoas que estão querendo chegar no seu destino igual a nós, só que não estão fazendo talvez com a nossa habilidade, com a nossa, enfim. Então eu peco, eu julgo mal, eu fico com raiva. Cada vez que eu atendo o telefone, entre 6 e 7 da noite, eu sei que vai ser a Oi ligando para mim de novo. E vai ser aquela gravação: oi! E naquele momento, para não pecar, eu bato o telefone na cara de uma máquina. Uma máquina me liga, uma máquina. Quem inventou máquinas que ligam para pessoas? Vai para o inferno essa pessoa, se não for salvo. Porque que coisa mais humilhante, mais degradante você receber a ligação de uma máquina. Eu sou o único que se sente assim? Alguém mais se sente assim? Eu quero cancelar minha linha e ficar só com o meu celular, porque celular, pelo menos você pode bloquear. Você diz: oi, então agora bloquear. Todo dia eu recebo a notícia que eu fui selecionado, que eu ganhei uma instalação gratuita de cabo óptico, com assinatura para o Sky, com os primeiros 3 meses com desconto especial. Quem já recebeu? Você foi contemplado também? Oh, sortudos vocês, hein? Então, e eu fico assim, ou me ligo e diz: você pode falar agora? É Walter McClister? Sim. Oi, eu estou ligando da Citibank. Posso falar contigo sobre as redes? Não. Mas só um pouquinho? Não. Minha filha, quantas vezes eu tenho que dizer não para o seu supervisor deixar você desligar o telefone? 3 vezes? Então não, está aí a 3ª vez. Tchau. Então o Citibank agradece. Eu digo: mas eu não estou pedindo para agradecer não. Você não há de quê não. E eu fico com raiva, e eu desço da cruz. Tem horas que agora não, agora eu já, oi, tchum, pum. Eu já sei quando é gravação, e você também. Eu desligo direto. Às vezes eu quero torturar. Aí eu desço da cruz mesmo. Fala. Sim, é mesmo, tal. Me fala mais, tal. E fico ali. Enquanto vão falando, eu deixo assim na mesa, deixo assim, tal. Tá falando, tal. Daqui eu pego, sei, tal. Vou gastando, tal. Mas eles estão defendendo o leite das crianças também. Então eu não posso ficar com raiva da pessoa que está lá trabalhando em marketing, porque também
emprego, eles estão lá tentando. Então eu não posso destratar. Uma máquina eu posso, uma máquina eu sou grosso com máquinas, eu desligo máquinas num instante. Então, eu espero não ter descido da cruz agora no meio da mensagem, porque agora eu estou assim, já. Mas quando eu chego à mesa com todo o fel, com todos os meus erros, com todas as minhas coisas, eu sei que eu não mereço. Mas o autoexame aqui, e aqui nós temos que entender que há um contexto para esse autoexame. Um contexto. O contexto diz respeito a como eu trato os meus irmãos em Cristo. Porque o contexto é tudo, quando se estuda a palavra de Deus. D.A. Carson diz que a igreja é composta por pessoas que naturalmente são inimigas. Nós não vivemos aqui numa fronteira, como acontece, por exemplo, em Israel, mas eu tenho visto igrejas compostas por judeus e palestinos. E nesses casos, a igreja realmente opera um milagre de união. Eu estive na Conferência Lausanne, em 2011, na cidade do Cabo, na África do Sul. E subiu um casal, que inclusive tinham casado, e falaram que eles se encontraram na igreja, e foi uma igreja em Israel, e o marido era palestino, e a esposa era judia, e falaram da obra que Cristo tinha feito no seu coração, de conseguir superar. Eu me lembro quando eu estive na consulta de Singapura, em Singapura no ano, nos anos 90, e tinha um irmão lá que dirigia uma igreja na fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Sul. E tinha lá católicos e protestantes se reunindo na mesma igreja, era uma igreja carismática, mas tinha igreja, membros católicos, e há uma rixa, assim, há uma inimizade de sangue entre católicos e protestantes na Irlanda. E essa igreja era uma igreja de reconciliação cristã entre católicos e protestantes. Enquanto outros estavam atirando nas ruas, esses estavam sentados à mesa do Senhor e afirmando a sua união em Cristo. Cristo tinha vencido esta rivalidade, tinha vencido esta inimizade. E a verdade é que não pode haver no nosso coração qualquer resquício de preconceito, seja ele racial, social ou de econômica, qualquer tipo de preconceito quando se trata da reunião da igreja. Todos nós somos irmãos baseados num critério só: está em Cristo ou não está em Cristo. Está em Cristo ou não está em Cristo. O amor ao nosso próximo é uma consequência necessária do amor de Cristo derramado nos nossos corações. E a prova disto acontece na hora da mesa. Talvez um dos casos mais recentes que poderia nos afetar, porque aqui nós não temos o problema palestino, aqui nós não estamos na Irlanda do Norte, mas há pessoas na nossa igreja que são de esquerda e outras de direita. Temos pessoas cujas sensibilidades políticas tendem mais para o PT e outros que tendem mais para o Bolsonaro. Sim, há fãs do Bolsonaro escondidos aqui no nosso meio. E há pessoas que ainda acham que Dilma nunca deveria ter sido empichada. E aqui chegamos a uma junção séria, porque dividiu o nosso país. A eleição de 2014 dividiu o nosso país, criando grandes inimizades, grandes conflitos. Nesse caso, eu sei, porque eu vi na internet o fel derramado
e os palavrões usados, e muitas vezes por pessoas que se diziam cristãos, até o ponto de eu ter que declarar aqui, que aqui era uma no politica zone, uma zona apolítica, desmilitarizada. Não podia trazer isso para dentro da igreja, não podia, porque envenenou a nossa comunhão, envenenou a capacidade de nós tratarmos uns aos outros até com respeito. E nós temos que ter um cuidado tremendo, uns com os outros. O que nos faz irmãos é Cristo. E você tem irmãos na fé que têm convicções políticas radicalmente diferentes das suas. E quando nós chegamos a essa mesa, isso não pode ser um fator de desprezo ou de divisão. Então nos examinamos. Como tenho eu vivido em comunhão? O que eu penso? Como eu tenho agido em relação aos meus irmãos petistas? Ou aos meus irmãos de direita, aos militares? Como eu tenho reagido se houver qualquer barreira, qualquer coisa séria que faça com que eu pense menos a respeito de alguém aqui, que eu trate com menos respeito, com menos carinho. Todos nós estamos aqui em Cristo. Esta é a condição que devemos tratar uns aos outros, como irmãos amados pelo Senhor. E devemos amar uns aos outros num par de igualdade. Quando nós sentamos a esta mesa, nós temos que respeitar e querer bem uns aos outros, sem barreira. Tenho falado isso outras vezes, mas repetir essas coisas, como disse Paulo, não é penoso para mim e é segurança para você. Então, ao nos prepararmos para participar da mesa hoje, novamente, tomemos consciência de que, primeiro, Deus vela por esta mesa. Pois esta mesa representa uma comunhão espiritual. Com Deus em primeiro lugar e uns com os outros. Ao participar dessa mesa devemos fazê-lo com temor, entendendo que somos indignos. Nada nos qualifica para esta mesa senão o sangue de Cristo. E ao participarmos desta mesa, se nós fizermos isto cuidadosamente, com um temor santo, Paulo disse, e assim participa, assim como do pão, e beba do cálice. Sabendo o que estamos fazendo, ou seja, participando reverentemente, com temor e devoção, certamente seremos abençoados. Eu quero que vocês sejam abençoados hoje ao participar da mesa. Eu quero que vocês voltem para o seu lar, fortalecidos na sua fé, não enfraquecidos, mas cheios de Deus, cheios da sua presença, da sua virtude, do seu amor, e não enfraquecidos, não cansados, não tendo se reunido para o mal, mas sim para o bem. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, a Tua palavra é um prumo, certamente, mas é também uma faca de dois gumes, e fere, divide o que é do espírito daquilo que é da alma humana.
Ilumina, esclarece, traz à luz coisas que são comumente escondidas e, portanto, não tratadas. Hoje trazemos à tona a possibilidade de haver em nós atitudes e preconceitos e até ações que tenham ferido alguém, que tenham causado uma ruptura, que possivelmente tenham afastado alguém. E nós pedimos perdão, pois entendemos que esta mesa não nos pertence, pertence a Ti. Derramando o sangue precioso de Jesus na cruz, a favor de pecadores como nós, de todas as cores, de todos os estilos, de todas as camadas sociais, de todas as persuasões políticas, de todas as etnias, de todas as nações do mundo, independente do que fomos lá fora. Fomos adotados como filhos de Deus, pela graça de Deus. E hoje nos achamos em Cristo, em Cristo. Perdoa-nos, Senhor, e se houver algo, algum reparo a ser feito, fala, Senhor, fala aos nossos corações, para que esta comunhão seja de grande proveito, seja abençoada a comunhão ao redor desta mesa hoje. Nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém.